Olá pessoal, tudo bem? Professor Edmilson para mais uma aula. E na aula de hoje é a continuação sobre bioenergética, os sistemas energéticos. E eu quero falar hoje exclusivamente sobre a via glicolítica. Na aula anterior eu falei sobre sistema ATP-CP, famoso sistema fosfagênico, que é a via anaeróbia alática. E na aula de hoje é o sistema glicolítico, via anaeróbia lática. Vamos compreender então aqui juntos como que esse sistema ele acontece, como que ele funciona. Claro que bem resumidamente, certo? Mas o importante é nós compreendermos aqui o processo. Bem, a glicose, que ela é proveniente aí dos carboidratos que nós consumimos na nossa dieta, todos os dias, o carboidrato ele é absorvido, depois, ele vai para o sangue, tem o processo de digestão, absorção, vai para o sangue e grande parte da glicose é estocada no músculo, no tecido hepático, em forma de glicogênio. Uma parcela fica no plasma sanguíneo, mas baixa quantidade, mas toda vez que nós consumimos o carboidrato, ele vai se transformar em glicose e essa glicose ou ela vai ser estocada em forma de glicogênio ou já vai gerar ATP, dependendo do trabalho que nós estamos realizando, certo? A degradação da glicose é chamada de glicólise. Então, a glicólise, a quebra da glicose, tem 10 reações. Na 10ª reação, vai gerar aqui o piruvato, certo? Esse piruvato, nesse sistema, ele vai se interligar ao NADH, mais especificamente ao hidrogênio que foi capturado pelo NAD, certo? É a desidrogenase lática. O piruvato, então, ligado a esse hidrogênio, que está sendo carregado pelo NAD, vai gerar o lactato, ok? Bem, a molécula de glicose, ela tem essa formação química aqui, certo? E a glicose ela tem 6 átomos, 6 moléculas aí de carbono, 12 de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. O que mais vai nos interessar na glicose é o carbono. Por quê? É através da descarboxilação, a quebra de carbono, que vai gerar energia, certo? A formação de ATP na descarboxilação. Essa imagem aqui, eu obtive ela no livro de Fisiologia. Então, olha que interessante. Nós temos aqui as 10 fases da glicólise, desde a fase 1, certo? Que é a fase que começa essa fase preparatória, chamamos de fase de investimento. Então, nas 5 primeiras fases, que é a fase preparatória, nós temos um investimento aqui de 2 ATPs, certo? E a partir das fases seguintes, da fase 6 até a fase 10, nós vamos ter a geração de 4 ATPs. Veja que na fase 5 houve essa divisão aqui, 3 moléculas de carbono da glicose para um lado, 3 moléculas de carbono para o outro. Aí geramos na fase 7 um ATP e na fase 10 mais outro ATP. Porém são 2, então 2 vezes 2 são 4. Então eu investi 2 ATPs e ganhei 4. Logo, menos 2 mais 4 é igual a 2. Esse é o saldo de ATP na glicólise, certo? Bem, como é que acontece esse processo? Aqui, a verdade, a divisão na fase 5, certo? Das moléculas de carbono. E lá na fase 10 temos o ácido pirúvico, o famoso piruvato. De uma forma simples aqui para compreender, certo? Olha só como que isso vai funcionar. Bem, cada bolinha vermelha dessa aqui representa uma molécula de carbono. Então eu tenho 6 moléculas de carbono, que é representante da glicose, ela tem 6 moléculas de carbono. E aí, na fase 1 até a fase 5, 2 ATPs vão chegar para fazer o quê? A quebra, a separação, vai dividir ao meio essas moléculas de carbono aqui, certo? Então, eu investi 2. Consequentemente, lembra, eu ganhei mais 4 ATPs. Contudo, quando houve a descarboxilação, 2 hidrogênios foram gerados, ok? E aí, nós temos um capturador de hidrogênio, que é o NAD. Então, o NAD vai chegar, vai capturar o hidrogênio, ok? E esse hidrogênio capturado pelo NAD vai ter a formação de NADH. Então, eu tenho agora o NADH e
na 10ª fase da glicólise nós temos o piruvato, ok? Bem, o piruvato ele não tem peso molecular para sair da célula. E esse NADH aqui, ele pode ser transportado para a mitocôndria. Porém, esse é o assunto aí da próxima aula, ok? Como é que vai ser gerado o lactato? Lembra na imagem anterior que nós temos aí a desidrogenase láctica? Ou seja, o piruvato ele vai se ligar aqui aos hidrogênios do NAD. E aí, essa conexão entre eles vai gerar quem? Isso mesmo, vai gerar o lactato. Muito bem, agora o lactato ele sai da célula, vai para a corrente sanguínea e esse é o processo do sistema glicolítico. Alguns clubes, né, alguns preparadores físicos, fisiologistas na verdade, sempre fazem a coleta, na maioria das vezes, né, coleta de sangue de seus atletas para mensurar ali, né, os milimols de lactato, para saber qual foi o nível, né, de esforço da célula, né, de esforço, na verdade, do indivíduo e qual foi a quantidade de produção de lactato da célula, mostrando ali quanto maior a quantidade de lactato presente no sangue, né, maior foi o esforço. Enfim, essa é um parâmetro fisiológico que alguns utilizam para mensurar o esforço do indivíduo. Bem, ficamos por aqui. Na próxima aula nós continuaremos sobre sistemas energéticos. Espero que você tenha gostado do sistema glicolítico. Bons estudos e um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!